e nos preparando para essa que é a nossa última aula, é a aula de encerramento, não é? Que bênção, queridos! Foi uma trajetória para a glória de Deus, foi uma trajetória de muita oração, realmente buscando muito trazer esse tema, que é um tema que é tão importante para a nossa igreja hoje, que é a grande comissão e o grande mandamento, que é exatamente pregar o nome do Senhor Jesus Cristo por toda a terra e, né, agir aí em benefício, em prol do nosso próximo, do nosso irmão, desses lugares onde a igreja chega, né? Então, a gente pôde ver aí muita bibliografia, né? Indicamos aí muitos livros desafiadores para vocês poderem continuar, né? Um pontapé nesse tema, que é um tema tão importante e necessário para a nossa igreja hoje. E eu gostaria de orar, então, começar esta nossa manhã orando para que Deus nos prepare para esta aula, que, na verdade, será com a Janete e com a Beatriz. Eu queria chamar a sua atenção para a maneira como que a gente organizou o curso, né? Nós fizemos o curso de uma maneira bíblica, histórica, e houve meu testemunho pessoal, então tudo coadunando, tudo sendo trazido para esse ponto agora, que é o ponto tanto da ação social por meio da diaconia, como nós colocamos na última aula, como agora com o SEM, né, no Conselho de Evangelismo e Missões, dando essa perspectiva transcultural estrangeira. Naquela aula com o reverendo Benjamin, nós trouxemos uma realidade nossa, no Brasil, também transcultural, né, missões no Brasil, e hoje queremos trazer essa realidade para vocês. Antes de orar, eu queria chamar também a sua atenção pelo fato de que ontem alguém ligou para mim e perguntou assim sobre a necessidade, como eu sou líder da base da missão, da base indígena da PMT, sempre acontece esse tipo de abordagem. Algum missionário na realidade brasileira trabalhando com missões indígenas que estivesse precisando, passando por alguma dificuldade financeira. E nesses últimos meses aí de pandemia, a gente tem sempre direcionado as pessoas que têm essa iniciativa a darem as suas ofertas, pensando também nos missionários que estão no estrangeiro, que estão na dependência do dólar. Eles foram os que verdadeiramente sofreram, né? E a gente vê aí casos de redução de 50% de famílias missionárias que têm o papai, a mamãe, os filhinhos. Então, é um baque, é uma coisa muito grande, muito forte. Então, a gente quer terminar o nosso curso pensando também em fazer uma oferta para essa realidade que está tão dependente aí do dólar, e que teve essa alta do dólar, e que eles sofreram esse susto. E eu sei que o Espírito Santo vai tocar no coração de cada um de nós, para que nós possamos, de maneira muito livre, oferecermos, por meio do SEM, um auxílio para esses missionários que estão no estrangeiro. Queridos, vamos orar para a gente aproveitar o nosso tempo? Ó Deus amado, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela vida da Janete, da Bia, obrigado pelo conselho, Pai, pelo Comitê de Evangelismo e Missões. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que, de uma maneira mais direta, acompanham os missionários em todo o mundo, no Brasil e fora do Brasil, Pai, da Igreja Presbiteriana Nacional, pessoas que toda terça-feira ali se reúnem, Senhor, para ler as cartas, orar pelas necessidades. Eu quero te agradecer por essas pessoas de maneira muito especial e por toda a Igreja Presbiteriana Nacional que tem sido fiel, Pai, nos seus dízimos, nas suas ofertas, no apoio a esses missionários, sejam do Brasil, sejam de fora. Que o teu Santo Espírito continue, Pai, a realmente incomodar, trazer essas pessoas para a realidade da grande comissão e do grande mandamento. Eu te coloco, Pai, eu te entrego, Pai, mais uma vez, esta aula nas tuas mãos,
E te agradeço já por essa trajetória, por esses meses que passamos. Eu, Márcio, quero te agradecer pela vida dele, Senhor, este apoio que ele deu, Evaldo, Sábio, tantos outros que participaram aqui também, no apoio aí da internet, Senhor. Quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Queridos, Bia, querida, está com você, está com a Janete. Bia, eu não estou enxergando o seu compartilhamento. Você tem como dar um stop sharing e compartilhar de novo para poder gravar? Isso, obrigado. Perfeito. Já estou aqui. Ótimo. Janete, eu acho que você pode começar, então, que já estamos aqui na parte, então, de já falar sobre o comitê, já oramos. Então, e vamos começar agora. Desculpa, gente. Tá bom. Então, é um prazer, né, podermos falar um pouco da nossa história do SEM, que antes era o Conselho de Evangelismo e Missões, agora o Comitê de Evangelismo e Missões, completando esse ano 30 anos, né? Estamos aqui, é uma alegria poder falar um pouco dessa história maravilhosa, que tudo começou com oração. Ana Maria, que é missionária nossa, hoje, naquele tempo, com entre seus 30 e 40 anos, ela se converteu e teve uma chamada para missões, mas ela disse, Senhor, eu tenho meu marido e 4 filhos, como que eu vou, né, ela sentiu aquele chamado para ir completar a obra de Cristo, né, levar o evangelho para aqueles povos que ainda não conhecem a Jesus. E Deus falou para ela, você vai motivar a igreja, você vai levantar a igreja para que ela se engaje nesse ministério. E disse a ela também que ela formaria uma agência missionária para poder trabalhar, para formar missionários e enviar para os campos. Foi aí que ela chegou na Igreja Nacional, viu o potencial da igreja para missões, mas não via falar de missões na igreja, não via ninguém orar por missões no culto, não conhecia nenhum missionário, e ela começou a orar intensamente. Todos os domingos ela chegava meia hora antes do culto começar e orava intensamente, dizendo a Deus, Senhor, como nós vamos trabalhar aqui nessa igreja com missões, e comentava com o pastor, falava, mas o trabalho missionário da igreja era realmente enviar ofertas missionárias para a Junta de Missões Estrangeiras, na época, hoje é a PMT, e também para a Junta de Missões Nacionais, mas não se falava. E o máximo que se fazia era um almoço missionário na igreja anualmente para a missão Kaiowá, era o vatapá da Dona Zilda, que se fazia, era o máximo que se falava sobre missões na igreja. Então, ela começou a orar e a chorar e a jejuar, toda segunda-feira jejuava para que Deus abrisse ali um mover de missões, uma visão missionária. E, passado um tempo, um ano, nesse primeiro ano de 89, ela enviou uma carta para o Conselho de Missões, pedindo uma salinha onde que fosse feita todo esse visual de missões, colocasse os mapas e convidasse a igreja para começar a orar por missões. Mas passou um tempo, ela não teve resposta do conselho. E ela continuou orando, e algumas famílias vinham orar com ela no domingo pela manhã, mas passado algum tempo ela falou com o pastor auxiliar, o reverendo Dídimo, e ele disse a ela, olha, envie outra carta, porque essa carta não chegou. E essa segunda carta foi banhada em lágrimas. Ela orava, jejuava e chorava diante do Senhor, porque sabia que a igreja tinha um potencial para missões, para obedecer ao chamado de Deus. Sabia que a igreja já é missionária, né? Como todos nós sabemos, que missão é a obra da igreja, que a igreja não é em nenhum sentido bíblico igreja se ela não for missionária. Então, tem a missão da igreja
temos aprendido sempre, né, nessa visão geral de que a obra missionária é você ser missionária onde você estiver. Então, toda a igreja é missionária, ela é sal da terra, é luz do mundo, mas também num aspecto mais específico, a palavra missões é para que a igreja vá aonde Cristo ainda não foi conhecido. E era por isso que ela chorava, pelos povos que ainda não conheciam a Jesus, e que a igreja tem o potencial e a obediência, deve obedecer, ser fiel ao chamado de Jesus, para irmos aos povos que ainda não o conhecem. Foi aí que se formou uma sala de missões, abriu no ano de 1990, o Conselho da Igreja aprova a abertura dessa sala de missões, e um grupo muito pequeno, de 4 pessoas, já começou a sonhar, a orar pela primeira conferência missionária, que foi realizada em 1991, a primeira conferência missionária, que foi uma bênção na igreja. Pela primeira vez, 3 dias de missões, pastores, preletores, falando sobre o chamado de Jesus para a sua igreja, para o cumprimento da grande comissão, né, para a igreja ir em todo o mundo, ir com o missionário, conhecer o missionário, acompanhar o missionário, cuidar dele. Isso quer dizer que a igreja está com ele no campo. Mesmo estando aqui, a igreja vai ao campo missionário junto com o missionário. Nós temos que ir no mundo inteiro. Nós temos o poder do Espírito Santo derramado sobre nós para evangelizarmos o mundo inteiro. E foi uma bênção, 3 dias, assim, a conferência foi muito bem organizada, com pastinha, com realmente inscrição. Foi a primeira vez que isso aconteceu na igreja. E dali, em final de outubro, dessa primeira conferência missionária, o pastor, reverendo Felipe Dias, que era o pastor titular da igreja, fez um apelo para que houvesse ofertas para missões. E a igreja foi surpreendida com essa primeira oferta missionária. Saiu a primeira oferta para missões, dali criou-se um comitê de missões provisório, com essas 4 pessoas, 5 pessoas que se dedicaram ali no chamado para formar esse primeiro comitê, mas era provisório também, foi eleito pela igreja, teve essa oferta, eles foram gerenciar essa primeira oferta missionária e não sabiam nem como começar. Então, foram conhecer os missionários, procuraram todas as agências missionárias e foram pegando aqueles missionários que estavam com menos sustento para que essa primeira oferta pudesse ser direcionada. E a visão foi tão tocante com as estatísticas que os preletores trouxeram, de que quantos povos minoritários faltavam para ouvir, né, o Evangelho, porque a nossa geração foi escolhida por Deus para alcançar os povos minoritários, porque os povos majoritários já tinham a Bíblia na sua própria língua, já tinha igreja plantada, mas são os povos minoritários, o trabalho mais difícil é para nós mesmos, né? Então, o SEM começou a procurar os missionários e adotou no começo 5 missionários, já começou abrindo projetos não missionários só da nossa denominação, mas também indo abençoar missionários também de outras denominações que estavam em campos minoritários. E assim começou o SEM, no final de 1991, e em 1992, no início, já foi criado o primeiro regimento interno, com esta visão: povos não alcançados, né? Indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco até o fim do mundo, né? Até a volta de Cristo, até o final dos tempos. E essa é a visão do SEM, e essa é a visão que nós não podemos perder, que o nosso foco é completar esta grande comissão. E logo, passado alguns anos, já em 2006, né, passado bastante tempo, o Conselho da Igreja, o Conselho
de pastores, líderes, os presbíteros, resolveram fazer um novo regimento interno do SEM para reorganizá-lo, vendo que as demandas estavam sendo já diferentes e a igreja queria saber mais como que iríamos, né, ter normas que nos direcionasse para cumprirmos melhor esta grande comissão. Então, foi refeito o nosso regimento interno. E agora a Bia vai falar do outro regimento interno, e cada ano, né, Bia, vai tendo que ser realmente visto, revisto, estudado este nosso regimento interno. Mas o importante que nós temos visto é que sejamos fiéis ao mandato de Jesus, né? Bia, passo para você. Amém, Janete, sobremaneira, bênção sobremaneira. Bom demais te ouvir. Glória a Deus. É bom demais estar aqui com vocês. Obrigada, Janete. Bom, a gente, então, continuando a respeito desse regimento interno que orienta o SEM sobre as suas decisões de alocação de recursos, de assistência em oração e financeira, eu selecionei aqui um dos artigos que é central no SEM, como a Janete colocou. A gente precisava, então, definir ordens de prioridade, as necessidades são das mais diversas, né? Então, no nosso regimento interno, e a gente segue até hoje esse regimento, nas nossas reuniões de adoção e readoção, fala o seguinte, no artigo 4º, a assistência do SEM vai obedecer à seguinte ordem de prioridade. Então, prioridade 1, os campos da APMT, que é a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Dentro da prioridade número 1, também temos a Junta de Missões Nacionais, a JMN. À época que esse regimento foi feito, ainda não existia o CPRI, que é o nosso Comitê de Plantação e Revitalização de Igrejas. Inclusive, é algo que a gente tem discutido de, inclusive, atualizar o nosso regimento interno para que essa prioridade dos campos da JMN possa passar a compor o regimento do CPRI. Também temos como prioridade projetos que sejam da IPN ou que sejam adotados pela IPN, projetos dos quais a IPN participe, tem algum tipo de parceria. Esse daqui também acho que se assemelha bastante hoje com o trabalho do CPRI, e missionários que sejam membros da IPN. Nós temos missionários que eram membros da IPN, ainda são membros da IPN, que foram enviados pela IPN aos campos. Então, essa seria a prioridade número 1 do SEM. Como prioridade número 2, a gente tem uma grande prioridade, que é campos que sejam de outras denominações evangélicas ou de outras agências, mas que tenham como alvo, direto ou indiretamente, plantação de igrejas, tradução da Bíblia, preferencialmente entre povos não alcançados, incluídos nessas atividades os missionários que estão em bases das respectivas missões. Eu acho muito interessante essa prioridade, porque o SEM ele tem uma característica muito diferente. Nós temos muitos missionários adotados que são de outras denominações, porque a visão do SEM, desde o início, como vocês viram, sempre foi o evangelho sendo proclamado em todo o mundo, principalmente naqueles que ainda não ouviram o evangelho. Então, a gente não levanta uma bandeira de que a IPN seja proclamada ou que o presbiterianismo seja proclamado por todo mundo, por mais que seja uma prioridade campos presbiterianos, mas quando outras igrejas evangélicas estão cumprindo esse chamado, nós também nos envolvemos. E vocês vão ver que a gente tem muitos missionários que são de outras denominações e que trabalham direto ou indiretamente para o alcance de povos não alcançados. E a terceira prioridade são obreiros em preparação, aqueles que são candidatos ao campo missionário, que estão realizando seus cursos de formação, que estão aqui no Brasil ainda levantando sustento. Essa seria, então, a prioridade número 3 do nosso SEM. Então, como que hoje a gente está no SEM? Eu peguei alguns dados, e vocês vão ver aqui que eu coloquei um parênteses, missionários adotados até março, porque agora, no início de abril, excepcionalmente, nós fizemos uma reunião extraordinária no SEM. Nessas reuniões extraordinárias, nós decidimos e fazemos a avaliação e reavaliação de todos os nossos missionários e de projetos que nos enviam. O SEM hoje ele é um comitê extremamente conhecido entre as igrejas, principalmente igrejas presbiterianas,
que buscam o SEM, inclusive, como referencial para montarem os seus próprios comitês de missões, pedem para a gente o nosso regimento para organizar, né, as suas prioridades, nos chamam para conhecer, visitam o nosso SEM. Hoje o SEM ele tem um grande número de missionários adotados. Então, a gente se organiza nessas reuniões e recebe muitos projetos ao longo do ano. Para os irmãos terem uma ideia, ano passado nós recebemos 11 novos projetos solicitando análise de adoção, novas adoções. Missionários que inicialmente o SEM nem conhecia, mas que ficaram sabendo do SEM, às vezes inclusive por outros missionários que indicam o nosso SEM. E nós, então, ao longo do ano, recebemos diversos projetos para adoção. E daí o SEM se reúne anualmente nessa reunião extraordinária, em geral em outubro. Nós fazemos a avaliação de todos os nossos missionários adotados e analisamos esses novos projetos. Entretanto, tanto por conta da pandemia, como outros motivos um pouco mais operacionais e financeiros, nós decidimos fazer mais reuniões extraordinárias do que estávamos acostumados. Então, nós fizemos a nossa reunião extraordinária no passado, em dezembro, mas selecionamos o mês de abril para fazer uma nova reunião extraordinária e analisar esses novos projetos. Então, no final do ano passado, decidimos que não iríamos analisar os projetos novos, iríamos deixar para abril desse ano, que foi o que fizemos. E agora, no início de abril, a gente teve o grande privilégio de adotar novos projetos. Então, como os irmãos estão vendo, esse é o nosso quadro do ano passado. Ao longo do ano, às vezes, tem algumas variações, mas esse é o nosso quadro, então, até o mês passado. Vocês vão ver, inclusive na igreja, a gente sempre está divulgando os nossos números, os irmãos vão ver que vai ter uma diferença em relação a esse quadro, por conta dessa nossa reunião extraordinária agora de abril, que a gente aumentou um pouco o número dos nossos missionários, e teve algumas mudanças também de região, porque alguns missionários mudaram um pouco seus projetos do ano passado para cá, muitos devido à pandemia. Bom, então como que funciona essa adoção do SEM, né? Em geral, os nossos missionários enviam os seus projetos com os planos para o ano seguinte, e a gente avalia, vê se está de acordo com aquelas nossas ordens prioritárias nessa reunião extraordinária. E a nossa adoção, a adoção do SEM, ela é sempre para o período de um ano. Então, todos os missionários, eles sabem que anualmente vai ser avaliado o seu projeto. O missionário, ele tem como uma contrapartida, entre aspas, né, para que a gente possa acompanhar mais de perto, todos os nossos missionários, eles fazem relatórios trimestrais. E as nossas reuniões do SEM, a gente se reúne todas as terças-feiras, às 7 horas, nós lemos esses relatórios. E esse relatório ele é bem direcionado para que a gente entenda quais são as necessidades atuais, como que o missionário está no campo, não só em relação ao seu projeto, mas em relação ao seu próprio crescimento espiritual também. Então, a gente tem muitas perguntas sobre a família do missionário, sobre o desenvolvimento do projeto em si, sobre seus motivos de oração, sobre seus motivos de louvor. Então, nós lemos esses relatórios e nós oramos. Então, nós lemos o relatório do missionário, oramos pelos motivos elencados. Então, assim, a gente vai caminhando. Todos os nossos missionários acabam tendo um contato muito próximo também com a gente, principalmente agora a gente fala que antigamente os missionários mandavam cartas escritas à mão, né? Inclusive, até hoje a gente fala na nossa reunião que a gente vai ler as cartas, mas são e-mails que eles nos mandam. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem uma facilidade enorme, né? Porque se antes vinha a carta lá do Senegal, demorava às vezes 2 meses para chegar, hoje em dia, durante a nossa reunião, se a gente tem alguma dúvida, a gente manda um WhatsApp para o missionário e já ora, inclusive, de forma bem direcionada. Tem sido excelente. Inclusive, muitos missionários no campo têm participado das nossas reuniões. É bem interessante, às vezes, eles sabem que a gente se reúne toda terça-feira. Então, chega segunda-feira, eles mandam um WhatsApp, perguntam se podem participar da nossa reunião. E, às vezes, inclusive, 3, 4 da manhã no país que eles estão, mas eles querem participar com a gente para contar suas notícias, para orar com a gente, porque é um momento de comunhão da igreja, né? Então, a gente tem esse momento com os nossos missionários e a gente tem essa oportunidade de caminhar bem próximo com eles, o que é excelente. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de como estava até março,
a gente tinha 24 missionários na África, 3 missionários na América do Sul, 6 missionários na Ásia, 30 que estavam aqui no Brasil, 13 na Europa e 3 no Oriente Médio, que totalizava 79 missionários. Eu coloquei aqui esse asterisco de que 5 eram adotados exclusivamente em oração. O que seria essa adoção em oração, né? Geralmente a gente faz essa adoção exclusivamente em oração, a gente não tem o compromisso de enviar mensalmente um recurso financeiro, mas esses missionários nos enviam os relatórios e a gente ora por eles, e geralmente a gente faz isso com missionários, às vezes, que estão se preparando para o campo, que têm os seus projetos ainda em planejamento, né, ainda não foram para o campo, ou que a gente não conhece os seus trabalhos, e eles passam um período como missionários em oração, para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa criar esses vínculos de relacionamento, e sempre que esses missionários também pedem, a gente vê como estamos financeiramente para fazer ofertas extraordinárias. Como os irmãos viram semana passada, a nossa igreja é uma igreja que investe muito em missões. Nós temos esse privilégio de ver muito do recurso financeiro da igreja sendo diretamente aplicado em missões. Isso é o que nos possibilita ter tantos missionários adotados. Os irmãos talvez não tenham conhecimento, mas o SEM, hoje, ele é quase uma agência missionária. Nós temos tantos missionários que, às vezes, é até superior ao número de algumas agências, de tantos missionários que o SEM está apoiando. Atualmente, esse número, inclusive, o anterior, né, era 79, atualmente nós estamos com 84, desde essa última reunião. Então, só para os irmãos conhecerem um pouco aqui do nosso perfil dos missionários adotados, né? Bom, a gente tem aqui uma grande maioria, como vocês podem ver, 42,9% que são da APMT, que era a prioridade número 1, né, que a gente conversou lá no início do regimento interno do SEM. Mas a gente tem também um número bastante grande da AMID, que inclusive é a agência que a Ana Maria fundou, né, que faz parte da história do SEM. Então, como faz parte da história do SEM, foram geralmente os primeiros missionários adotados, vieram dessa agência e conosco permanecem até hoje. Nós temos missionários, eu vou passar um pouco sobre o perfil dos nossos missionários, mas nós temos missionários que têm mais de 80 anos, e que o SEM, desde a sua fundação, adota esses missionários. Então, temos aí praticamente 30 anos de adoção desses missionários. Então, são missionários que nos consideram como parte da sua história, da sua família, que estamos sempre presentes, né? Então, aqui a AMID, uma parcela significativa. Temos aqui diversas outras missões. Então, os irmãos podem ver o número enorme de outras missões que nós temos, como Asas do Socorro, a CRU, que é a antiga Cruzada Estudantil, Frontiers, igrejas em Guiné-Bissau, em Moçambique, Mercy Ships, Missão Antioquia, MEVA, EIAF, Novas Tribos, Pioneiros, Além, Rádio Transmundial. Então, são diversas agências missionárias, sempre tendo aquele foco do cumprimento da missão. E aqui um pouquinho para a gente entender como é que é o gênero dos nossos missionários. Então, a grande maioria são missionários homens que foram adotados, 72,6%. Temos um público feminino também expressivo, que de quase 30%. A faixa etária, em sua maioria, os nossos missionários estão entre 51 e 60 anos, mas temos missionários, como eu disse, com mais de 80 anos, assim como temos missionários um pouco mais novinhos, mas em sua maioria já estão aí, inclusive é algo que temos pensado muito no SEM, são missionários que estão chegando perto da sua aposentadoria, né? Então, geralmente esses missionários, inclusive, já são adotados do SEM há muitos anos. A maior parte dos nossos missionários é casado, com uma parte bem pequenininha de solteiros, inclusive esse número já mudou um pouco do ano passado para cá. A gente tem até falado bastante no SEM que nós temos tido o privilégio de acompanhar muitos desses casamentos que aconteceram no último ano, e é uma alegria para a gente
comemorar esses momentos junto com os nossos missionários. Muitos missionários têm casado no campo missionário, com outros missionários locais em suas igrejas. A grande maioria também dos nossos missionários tem filhos, então, em sua maioria, tem 2 filhos, 3. Aqui a gente tem missionários que têm mais de 9 filhos, é uma realidade. E isso impacta, inclusive, para a gente na hora de decidir as adoções, os seus valores, porque a gente tem que considerar a família como uma família missionária, né? O missionário dificilmente está sozinho no campo, né? Como a gente viu, geralmente são casados, geralmente tem mais de 2 filhos, de 2 a 3 filhos. E aqui a gente pode ver um pouquinho do tempo de adoção do SEM. Como eu falei, a gente tem um número enorme de missionários aqui, ó, 20,8% que tem mais de 20 anos de adoção no SEM. Alguns entre 16 e 20, 8,3%. Outros aqui, 23,6%, de 11 a 15 anos. Então, se a gente pegar todo esse trecho aqui da nossa pizza, né, a gente tem aí mais de 50% que tem pelo menos 11 anos de adoção do SEM. É muito tempo de caminhada com o SEM, né? E um número menor de missionários aí que tem entre 6 e 10, 11, 1 e 5 anos. Então, a gente tem missionários com uma característica de serem adotados há muito tempo pelo SEM, né? E aqui as suas áreas de atividade. Então, a gente tem missionários que trabalham, a maior parte trabalham com plantação de igrejas, e quando a gente está falando de plantação de igrejas aqui, são plantações de igreja em campos transculturais, geralmente. Então, em outros países, nós temos muitos missionários que estão plantando as suas igrejas, e são igrejas, às vezes, de 3 membros. Essa é uma realidade muito comum na Europa, que é um campo que a gente tem visto a dificuldade enorme de se plantar uma igreja, que passam-se anos e a igreja fica com 3, 4 membros, e é uma labuta diária do missionário de plantar essa igreja, e plantar essas pequenas igrejas, esses pequenos grupos. Como temos também igrejas maiores, principalmente em Guiné-Bissau, hoje em dia já temos visto igrejas que já têm os seus próprios pastores locais, que esse é o objetivo. Nosso objetivo não é ficar no lugar plantando a igreja, sendo pastor dessa igreja para sempre. O nosso objetivo, e daí tem aquele nome estranho, né? É ter uma igreja autóctone, que é uma igreja que ela é autossuficiente, é uma igreja que tem o seu pastor local, que aprendeu da palavra e que agora ele vai pastorear a igreja do seu povo. O que a gente quer é o povo falando para o seu próprio povo, na sua linguagem local, falando sobre a Bíblia, evangelizando uns aos outros. Então a gente vai lá plantar essa semente, ajudar o início desse trabalho, mas para que essa comunidade local se forme e continue sozinha dali para frente. E nós temos visto isso acontecer. A gente viu isso com o projeto da MID, e a gente tem acompanhado esses projetos de plantação de igreja. Então, em sua maioria, os nossos missionários trabalham com esses projetos evangelísticos e de plantação de igreja em povos transculturais. Temos também um número significativo que trabalha no ensino teológico e missiológico. Nós temos visto nos últimos anos muitos missionários falado isso, eu estou aqui no campo e eu vejo um número enorme de pessoas disponíveis que querem ensinar a palavra, mas que têm um conhecimento teológico, às vezes, muito pequeno. Então, eles têm investido nessa formação da liderança local e fazem cursos, abrem seminários, às vezes, para formar essa liderança local, não só formar a liderança em termos de pastores, mas, inclusive, fazem, às vezes, curso de diáconos, fazem cursos para os presbíteros, para ensinar o povo a respeito dos princípios teológicos para orientar a igreja. Temos um número aqui relativamente pequeno de missionários de base, também de mobilização missionária, e aqui um número expressivo de tradução da Bíblia. Como a gente falou lá no início, que era uma das prioridades do SEM, a gente entende a importância de que o povo leia a Bíblia na sua própria língua, na língua do seu coração. Então, nós temos muitos missionários, aqui no Brasil principalmente, que trabalham com os povos indígenas e que estão traduzindo a Bíblia, às vezes há 20, 30 anos para aquele povo, para que esse povo entenda a palavra de Deus na sua linguagem do coração.
E da onde vem, então, esses recursos financeiros, né, para o SEM poder adotar tantos missionários? Bom, anualmente o Conselho da Igreja define um percentual de aplicação ao SEM. Ano passado, esse percentual era de 19% dos dízimos e ofertas, atualmente está em 19,5% dos dízimos e ofertas, inclusive foi esse 0,5% que possibilitou a gente a fazer novas adoções esse ano. Temos também um grande número de ofertas direcionadas ao SEM. Então, tem uma conta do SEM que os irmãos podem ver nos boletins da igreja, e até no vídeo do IPN em Ação tem lá o Pix do SEM agora, né? Nós recebemos diretamente muitas ofertas também. Então, por essas ofertas, a gente conta no nosso orçamento, no nosso planejamento, para fazer essas adoções. Elas fazem parte do recurso financeiro aplicado pelo SEM. O SEM basicamente não utiliza nenhum desses recursos financeiros para suas atividades administrativas, como organização de conferência. Isso é um percentual muito pequeno. Basicamente, integralmente utilizado para a oferta dos missionários. Então, nenhum dinheiro fica com o SEM para outras finalidades. A gente faz uma reserva muito pequena para fazer a nossa conferência, mas, tirando isso, integralmente, esse recurso vai para os nossos missionários. E aqui eu tenho, então, uma parte que eu gosto muito de falar, né? Que é como eu posso me envolver. A primeira ideia que eu queria deixar para os irmãos é começar a participar das nossas reuniões. Eu acho que é um momento excelente para os irmãos começarem a se engajar, conhecer os nossos missionários. Os irmãos vão ver, a gente chora junto com o missionário, a gente se alegra junto com ele, a gente recebe fotos, mensagens, vídeos. A gente está junto com esses missionários, e eu acho que a cada relatório a gente passa a se envolver mais com missões, e vai aumentando o nosso desejo e o nosso amor por missões. Essa é uma possibilidade. Qualquer pessoa pode participar da nossa reunião do SEM. Ela funciona todas as terças, às 7 horas. Atualmente estamos funcionando pelo Google Meets, e a gente está se reunindo virtualmente. Inclusive, tem sido uma oportunidade enorme para você conhecer os nossos missionários na nossa reunião. Temos várias reuniões em que eles estão presentes. Mas, para mim, o mais importante... eu coloquei essa frase em inglês aqui, e eu acho que ela representa muito bem como que a igreja pode se envolver. E nessa frase, ela fala basicamente assim: existem 3 tipos de cristão quando a gente está falando sobre missões. A gente tem aqueles que são os zelosos, os cristãos zelosos, que são os que estão indo. Nós temos aqueles que são zelosos enviadores, ou a gente tem os desobedientes. E eu acho que essa frase do John Piper, ela ilustra bem. E se eu puder ter a liberdade de fazer uma pequena modificação, eu acho que a gente não tem só aquele que vai, aquele que envia e o desobediente. Eu acho que a gente só tem 2. A gente tem aquele que vai, porque essa é uma missão de todos nós, e o desobediente. Então, eu lembro que em uma das missões que o SEM já apoiou por muito tempo, a Mocidade para Cristo aqui também, lá eles falam que ou você é missionário ou você é campo missionário. A gente não tem muita opção, porque se a gente tem o bem mais precioso, a mensagem mais preciosa, se você não está compartilhando ela é porque você ainda não a recebeu. Porque quando você recebe essa mensagem, quando você entende o evangelho, você tem que se tornar um zeloso missionário. Então, essa é a forma da gente se envolver com missões, é a gente fazer missões, é a gente compartilhar dessa paz que só nós temos. Se a gente não estiver fazendo isso, estamos sendo desobedientes. E aqui eu tenho também uma outra opção, para que a gente pense mais em missões. O pastor pediu para que eu verificasse algumas igrejas que estivessem passando necessidade também nesse período da pandemia. E aqui eu selecionei alguns, é um número muito pequeno de missionários, a gente tem muitos missionários que estavam passando por necessidades, e pela graça de Deus nós temos tido a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem dado ao SEM com esses missionários. A igreja tem sido extremamente generosa nesse período da pandemia, o que nos possibilitou no ano passado inteiro a gente fazer a compensação cambial dos nossos missionários. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos missionários que, com a variação, às vezes, de um único mês, a variação cambial,
perdiam 30%, 40% do seu sustento, isso sem considerar missionários que nos relataram que outras igrejas que enviavam mensalmente seu sustento tiveram que cortar, às vezes, pela metade ou integralmente. Então, fora essa questão cambial, que a gente envia um quantitativo, pela variação cambial, eles estavam recebendo bem menos, muitas igrejas, infelizmente, não estavam mais conseguindo cumprir com as suas obrigações financeiras. Então, graças a Deus, o SEM não parou de enviar recursos para nenhum missionário no ano passado, e pelo passo de fé da igreja, a gente ainda conseguiu fazer essa compensação cambial. Eu gosto de lembrar, logo no início da pandemia, o SEM, sempre que a gente elabora o nosso orçamento para o ano seguinte, a gente sempre fala que é um orçamento de fé, porque a gente sempre tenta ir um pouco mais além, ser um pouco mais generoso, ainda que a gente não esteja vendo completamente como a gente vai administrar, a gente tem um planejamento financeiro, a gente é prudente, mas a gente também age com fé, de que o Senhor irá prover e que a gente não vai deixar nenhum missionário. Então, quando a gente fez o nosso orçamento para 2020, logicamente ninguém considerou a pandemia, a gente fez um orçamento de fé. E quando a pandemia começou, nos assustou no SEM, particularmente eu fiquei bastante assustada, e pensei que talvez a gente não conseguisse cumprir as nossas obrigações, que talvez a gente não conseguisse continuar com todos os missionários, né, com 79 missionários, uma grande parte deles no exterior, sofrendo com a pandemia, e a gente imaginava que o recurso destinado ao SEM iria cair, já que o SEM recebe um percentual dos dízimos e ofertas da igreja. Então, quando a gente pensa nisso, numa situação de crise financeira, o 19% cai, né? Então, a gente ficou bastante preocupado, mas 2020 foi o ano que eu vi a multiplicação moderna dos pães e peixes. Eu vi o Senhor multiplicar as finanças do SEM, e até hoje, e é um testemunho que eu quero deixar para os irmãos, até hoje o SEM nunca teve tantas ofertas, pela generosidade da igreja, pela graça de Deus, o Senhor não deixou faltar nenhum missionário, nós não deixamos de cumprir nenhuma obrigação, e nós pudemos ir além do que a gente poderia imaginar. Então, fica meu agradecimento também aos irmãos que têm sido generosos e que têm compartilhado daquilo que o Senhor tem dado, porque nós sabemos que os dízimos a gente dá aquilo que o Senhor tem nos dado, um pouquinho, uma parcela bem pequena. E aqui, então, eu quero apresentar esse quadro de algumas necessidades um pouco mais específicas de missionários que, mesmo com esse auxílio adicional que o SEM tem dado, tem relatado muitas dificuldades financeiras. Então, aqui eu selecionei 6 missionários, para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor. Eu estou preservando a identidade dos missionários para não expor ninguém aqui, principalmente considerando que é gravada essa aula, mas caso os irmãos queiram saber quem são os missionários, podem me contactar. Então, aqui eu coloquei o primeiro, essa igreja na Bolívia, que relatou que com a redução dos cultos presenciais, eles estão tendo uma redução severa dos dízimos e ofertas, não estão conseguindo cumprir as suas obrigações de aluguel e de suas contas, porque aqui a gente tem a facilidade da transferência, mas lá o pastor relatou que os irmãos não têm esse hábito de fazer transferências bancárias, então, como as pessoas pararam de ir presencialmente nos cultos devido às restrições de isolamento social, não têm recebido dízimos e ofertas, e que com isso teve essa severa redução dos dízimos e ofertas. Nós temos 2 igrejas em Guiné-Bissau, e que apesar de não terem sido afetadas diretamente pela Covid, eles têm relatado dificuldade financeira, porque eles falaram o seguinte: olha, os dízimos e ofertas aqui já eram muito baixos, porque a população é majoritariamente jovem, então já tem um recurso financeiro para dízimo muito menor. Mas a gente tem sofrido indiretamente pelo Covid nas igrejas daqui, porque os recursos que a gente recebe vêm do Brasil, e as igrejas no Brasil estão sofrendo, e a gente, então, tem essa dificuldade com a variação cambial. Nem todas as igrejas conseguiram fazer esse aporte, muitas igrejas pararam suas adoções, interromperam seus envios financeiros, e lá também a gente tem uma questão muito complicada, e
e é um motivo de oração para os irmãos. Aqui a gente tem essa bênção de fazer cultos e reuniões online, mas essa não é a realidade na maior parte dos países da África, em que a população não tem esse acesso livre à internet, não tem os meios tecnológicos disponíveis. Então, os nossos missionários lá estão sendo bastante criativos para continuar os seus trabalhos. Muitos continuam os seus trabalhos de casa em casa, um a um, mas muitos agora têm investido, inclusive, em rádios, em pregar a mensagem na rádio local, fazer um acordo com as rádios, porque culto pela internet não é uma realidade nessas pequenas igrejas. Então, é um motivo de oração para que a gente ore para que esses irmãos permaneçam fiéis e que os nossos missionários sejam bastante criativos também e possam continuar os seus trabalhos o quanto antes. Na Europa, a gente tem uma situação também bastante complicada, como eu falei um pouco antes, né? As igrejas na Europa, costumeiramente, elas são muito pequenas. A Europa é um lugar hoje que é sedento do evangelho, nós temos um pouquíssimo número de cristãos evangélicos. Apesar da nossa história, a gente fala que hoje a Europa está tendo que ser reevangelizada pelo ceticismo que hoje está na Europa. Então, aqui a gente tem uma igreja na Itália, por exemplo, que relatou para a gente a redução dos sustentos das igrejas do Brasil também, que afetaram diretamente o sustento dessa igreja na Itália, não tem recebido o suficiente para se manter. Na Espanha também, a igreja na Espanha relatou que pela primeira vez em 15 anos eles não estão conseguindo pagar o aluguel e que possivelmente, eles estão nesse lugar há 15 anos, nunca tiveram nenhum problema, mas não têm recursos para continuar nesse mesmo lugar, talvez tenham que se mudar depois de 15 anos com a igreja implantada, talvez eles tenham que mudar a sua localização da igreja, porque os recursos estão sendo insuficientes, não estão conseguindo pagar suas contas. E, por fim, a gente tem uma igreja no Iraque, e que tem também sofrido com o agravamento da crise financeira. Os membros da sua igreja lá perderam emprego, tiveram essa redução nos cultos, e com isso eles também tiveram essa redução dos dízimos e ofertas, e também não têm conseguido manter as suas contas em dia, não têm conseguido se manter com uma viabilidade econômica. Então, peço oração aos irmãos e também, caso queiram contribuir com essas igrejas especificamente, também podem contactar o SEM e podem contribuir diretamente também na conta do SEM. Eu acho que travou aqui a apresentação. Eu vou interromper. Não está mudando o slide. Esse é o último slide mesmo, agora que eu vi aqui. Ah, então tá bom. Bom, irmãos, eu acho que é isso, então. A gente também atingiu o nosso horário limite aqui, mas eu queria deixar o convite aos irmãos participarem conosco, continuarem contribuindo generosamente, como nós temos visto, e orarem conosco por todos esses missionários, são muitos. E participem também conosco do SEM, e vamos cumprir a grande comissão, que é dever de todos, não só dos missionários. Amém. Eu queria falar... te agradecer. Eu posso falar? Quem estava falando? É Claro. Maria? Eu queria falar, só ter uma participação rapidinha, que como SAF, né, nós também temos participado de alguns projeto de Natal para os missionários todo final do ano, que são, esse ano passado distribuiu R$ 1.100 para 160 da Junta de Missões Nacionais, 223 missionários foram alcançados por essa contribuição, PMC e Missão Kaiowá. Também queria falar que essa não é só o âmbito da confederação, nós temos as sinodais e as federações. As federações, esse ano, mandou uma oferta para um missionário indígena, que são minorias, como a Beatriz falou,
e também eu sei que o SEM tem muita preocupação com isso, e também nós estamos colhendo ainda, através de Sônia Andrade, roupas usadas para a gente mandar para a Missão Kaiowá. E também no âmbito da Igreja Nacional, nós estamos fazendo, através da Esther, aí, que é do SEM, 2 projetos. O projeto dos cofrinhos, que nós vamos enviar, entregar 100 cofrinhos para as crianças, e também nós mandamos também uma oferta para tradução de Bíblia. Então, quer dizer que a SAF também sim, e também eu quero falar mais que são 3 meninas que estão querendo estudar, e a Esther trouxe para nós também, para a gente ajudar nas várias necessidades dela, tanto comida, transporte, moradia e a faculdade. Então, são esses os projetos que têm chegado até nós, e nós não estamos recolhendo as mãos. Estamos trabalhando para que isso... E tem mais um que eu esqueci, o projeto Salmo 23, que é do seminário, que nós estamos construindo, quer dizer, reformando uma sala para ser consultório psicológico para os seminaristas e família. Bárbaro, bênção sobremaneira, uma igreja viva, né? Uma igreja envolvida para a glória de Deus. Queridos, como que o meu coração se alegra, né? O SEM está com a gente também em adoção desde 2008, a Igreja Presbiteriana Nacional, né? Nós somos alvos aí de muita coisa que foi dita aí agora, que tem abençoado os missionários, tem chegado a nós também. Então, queremos realmente louvar a Deus. Queridos, eu quero agradecer a presença de cada um que esteve aí hoje. Esta aula de hoje será gravada, né? Estará aí à disposição. Então, envie, outras pessoas têm interesse no SEM, querem saber como se envolver, querem conhecer mais o SEM. Então, acho que Deus hoje deu para nós uma grande oportunidade de ter isso aí gravado e podendo ser enviado para outras igrejas, para que a gente possa mobilizar mais igrejas, mais pessoas a se envolverem na grande comissão e no grande mandamento. Tá joia? Queridos, olha, de coração, quero agradecer a cada um que participou. Vou pedir para quem quiser, hoje eu quero deixar aí alguém para orar para nós, uma oração final de encerramento da aula de hoje, tudo que foi o curso. Então, eu queria pedir que alguém tomasse essa iniciativa e orasse por nós. Aí Posso tem que abrir o microfone. Pode sim, querida. Claro, Janete. Uma alegria estar com vocês também, gente, e poder passar essa mensagem aí. A igreja, o SEM é a igreja, não é um departamento, é a igreja. E ter a igreja ainda é uma alegria, viu? Vamos orar, então. Pai de amor, Deus querido, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. O Senhor tem nos abençoado tanto, Senhor, tanto, Pai, para que sejamos bênção na terra, para que se conheça em todas as nações o teu caminho, a tua salvação, Senhor. E nós te louvamos pelo privilégio de servirmos ao Senhor, um Deus vivo, verdadeiro, a Jesus, que com seu sangue comprou para ti, ó Pai, todos os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e nos constituíste teu reino. Pai, nós queremos que venha o teu reino, queremos que Jesus volte logo, e queremos cumprir esta grande comissão, para que o teu nome seja adorado, todos os povos te adorem, e então venha o fim. Nós queremos, Senhor, sermos fiéis ao Senhor, como o Senhor tem sido a nós. Nós te louvamos pela vida de cada um aqui, te louvamos por aqueles que o Senhor tem chamado,
Pai, o SEM tem sido uma bênção, nós podemos servir o Senhor como igreja e saber que estamos presentes no mundo inteiro proclamando a Tua glória. Que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando a IPN, continue abençoando a sua liderança, dando a visão da obra missionária, Pai, para que possamos sempre unir forças e caminharmos juntos, vendo o Senhor operando por meio de nós. Em especial, agradeço pela vida de cada missionário, Senhor, visita cada um. Te agradecemos pela vida do Fábio e da Lucila. Muito obrigado, Senhor, por eles serem teus filhos chamados, estarem cumprindo essa missão. Continue abençoando a vida deles, em especial da Lucila, pelo seu aniversário. Renova as suas forças, derrame bênçãos infinitas sobre ela, Senhor, a bênção espiritual, emocional, física. Cuida da sua vida, da sua família. Muito obrigado, Pai, pela vida também, Senhor, da Beatriz, que o Senhor tem levantado como essa jovem cheia do Espírito Santo para conduzir esta obra, Pai, de missões na IPN. Muito obrigado pela presidência dela, muito obrigado pela inteligência, por tudo que o Senhor tem dado a ela, para que ela continue com esta obra, Senhor. Muito obrigado. Abençoe a cada um de nós, abençoe a igreja, Senhor, e fique conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, bênção sobremaneira. Janete, um carinho enorme por vocês, do SEM. Agradeço aí essa aula tão esperada de vocês aí, esse momento de estarmos juntos. Agradeço a Deus. Querido Evaldo, muito obrigado pela bênção de você estar acompanhando a gente. Agradeço a cada um de vocês também. Por nada, Fábio. Estamos sempre à disposição, hein? Amém, amém. Queridos, olha, um bom almoço, que Deus abençoe a semana de vocês. Agradeço aí, essas aulas todas estão disponibilizadas. Então, compartilhe, eu acho que é um tema importantíssimo para outros cristãos, outras igrejas serem desafiados a se envolver e compreender o que é a grande comissão, de fato, e o que é o grande mandamento, e andarmos juntos até os confins da terra para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Tchau, gente. Beatriz, amei. Amém, gente. Deus Uma abençoe. bênção demais estar com vocês. Dá demais da conta. Lucila, você está famosa. Já é, muito. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada, Bia. Tchau. Janetezinha, depois a gente te conta a verdade sobre Lucila, hein? É mesmo? Então tá, que vou esperar. Tchau, gente. Dê um bom dia. Deus abençoe. Bom Boas domingo. comemorações. Tchau. Bom domingo. Bênção, querido Evaldo, mais uma vez, hein? Muito obrigado. De nada, Fábio. Que isso. É coisa fácil para a gente aqui. A gente está à disposição sempre aqui para o trabalho do Senhor. Bênção, agradecer a Deus, é uma etapa aí, ó, vencida. Nossa, foram 8, 9 aulas, né? 9 domingos 9 aí. aulas, é. Uau, bênção, sobremaneira. Muito bem, te mandei os prints da tela dos presentes de hoje, tá ok? Tá direto Joia. no WhatsApp, tá? Tá joia, querido. Muito obrigado, hein? Deus abençoe tua casa aí. Amém, a sua também. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Jade. Tchau, Rodrigo. Até mais. Tchau, todos. Vamos deixar.